coisas justas, a honorável casa oferece-nos este dia uma grande oportunidade para discutir a situação no Sahara Ocidental na sequência da revisão pelo Conselho de Segurança do mandato da MINURSO. Aproveito esta oportunidade para reiterar a posição de princípio do meu país, que se baseia em 3 pontos fundamentais. O direito do povo saharaui à autodeterminação, o que pode ser feito de referendo. A preservação da riqueza do território do Sahara Ocidental e a obrigação de proteger e respeitar os direitos humanos nos territórios saharaui ocupados. Eu reafirmo, apesar de certas alegações infundadas, que a vontade de Argélia de não participar nas negociações entre as partes em conflito. A Argélia não pode e não irá subestimar o povo saharaui na determinação do seu futuro. No entanto, mantém-se pronta para continuar a cumprir as suas responsabilidades de país vizinho observador do processo de negociação. É importante também colocar a luz sobre o compromisso africano de intensificar a cooperação e coordenação entre a ONU e a União Africana para a resolução desta questão. O Conselho de Paz, como sabes, e Segurança CPS da União Africana pedirá no dia 26 de março a comunidade internacional de enviar todos os esforços para acelerar o processo de descolonização do Sahara Ocidental, a última colônia na África. Nesta ocasião, a CPS da União Africana decidiu revitalizar o Comitê Africano de Chefes de Governo, de Estado de Governo, sobre o Sahara Ocidental. A criação de grupos de contatos internacionais sobre a Sahara Ocidental e a garantia de uma revisão periódica desta matéria. Infelizmente, existe um lugar para lamentar a complacência e falta de compromisso por parte de alguns membros influentes do Conselho de Segurança da ONU em obrigar as forças de ocupação a aderir ao direito internacional. Esta postura incentiva, assim, persistir na sua atitude desafiante em direção à comunidade internacional. As Nações Unidas foi chamada a pressionar a ocupação para acelerar a expansão do mandato de MINURSO, a proteção dos direitos humanos e a organização de referendo de autodeterminação do povo saharaui. Para este fim, que o Brasil, conhecido pela constância na defesa da lei e da legalidade internacional, através de todas as suas instituições, está já na vanguarda em defesa do direito inalienável do povo saharaui a ter um Estado independente e soberano. O envolvimento e comprometimento do Brasil, dado a sua grande personagem na cena internacional, será sem dúvida uma grande contribuição para incentivar a comunidade internacional a se envolver mais na resolução deste conflito. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor.